Me chamo Raquel, como já foi apresentado pelo presbítero Marcelo. Eu congrego na Assembleia de Deus Semeando Vitória, localizada na Vila Paulinho. O pastor presidente Márcio Lima, que não pôde estar, mas estou aqui debaixo de sua bênção. Veio comigo a minha família, minhas filhas, Maria Eduarda e Júlia, meu esposo, e as minhas irmãs em Cristo e grandes amigas, Gisele, Larissa e minha irmã Patrícia Miranda. É um motivo de grande alegria, mas confesso também de muito nervosismo, como sempre. Mas eu me encontro feliz pela oportunidade. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao convite. E a palavra que eu trouxe para a nossa meditação se encontra em Mateus 8, versículo 5 ao 8. Está no livro de Mateus 8, versículo 5 ao 8. Todos encontraram de novo, amém? Amém. A palavra de Deus diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Os irmãos podem sentar em Meus irmãos, essa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque quando eu medito numa palavra, e uma vez foi me dito por um professor, de que a palavra de Deus, a gente não somente estuda, mas a gente medita. E o que eu peguei de entendimento quando ele me disse isso? Quando a gente estuda, a gente aprende, a gente grava. Mas quando a gente medita, a gente recebe. O Espírito Santo de Deus vem tratar conosco. Então, meditando nessa palavra, e quando eu medito, eu busco aprender algo o que essa palavra pode vir a nos trazer. E nessa passagem, eu aprendi 3 coisas, inicialmente falando. E a primeira que me chamou a atenção foi que nessa passagem está falando de um certo centurião que Jesus, entrando em Cafarnaum, ele foi ter com Jesus clamando pela cura do seu servo. Ele clamou a Jesus pela cura do seu servo. Nós sabemos que o centurião, ele era um capitão do exército romano. No texto não diz a nacionalidade desse centurião. Não diz qual era a fé daquele centurião. O que aquele centurião tinha aprendido ao longo da sua vida. Mas eu conjecturando, eu imagino que aquele centurião tenha sido educado e criado com os costumes romanos, para pensar, agir, se portar como aquele povo romano, a adorar deuses que o povo romano adorava. Então é o que eu conjecturo, porque ele era um representante de Roma. E aí, o que vai me chamar a atenção é, mesmo esse centurião, tendo aprendido e sido educado a crer nessas coisas, ainda assim, ele se voltou a Jesus. E aí ele já começa a me ensinar. Por que ele começa a me ensinar? Porque ele não deixou que o ambiente que ele frequentava o contaminasse. Ele não permitiu que aquele ambiente viesse a ser algo negativo. E eu estou dizendo isso seguindo para a nossa crença no nosso Cristo, seguindo as coisas que Deus determina através da sua palavra. Então, aquele ambiente não foi capaz de contaminar aquele centurião. E eu já começo a aprender que o nosso ambiente não pode ter o poder de nos contaminar. O nosso ambiente não pode ser justificativa para que nós venhamos a fazer
coisas contrárias àquilo que Deus nos ensina. E eu estou aqui falando para pessoas que têm a vontade de aprender e a seguir os ensinamentos de Jesus. Por isso eu digo que o nosso ambiente, o meu ambiente, o seu ambiente não pode ter o poder de te contaminar. Eu estou falando isso porque esse centurião, ele ser centurião era o ofício dele. Mesmo que ele não concordasse com muitas coisas que aconteciam, era o ofício dele. Ele dependia desse trabalho para viver. Muitas das vezes nós vamos estar em ambiente que nós talvez nem gostaríamos de estar, mas nós precisamos estar. Eu estou falando do nosso ambiente de trabalho, eu estou falando do nosso ambiente de estudo. A sua escola, a sua faculdade e o seu trabalho não podem ter o poder de te contaminar e te desviar do caminho do Pai. Você não pode permitir, eu não posso permitir que este ambiente venha nos tirar do caminho do Pai. Porque nós temos a nossa crença, nós estamos sendo ensinados. Imagina aquele homem, um centurião, que tinha tudo para crer em outras coisas, em outros deuses, e se rendeu ao nosso Deus. Ele se rendeu a Jesus. E nós que estamos aprendendo, desejando a conhecer a palavra de Deus e a seguir os seus mandamentos, também não podemos permitir que esse ambiente venha a nos contaminar. E aí o que eu posso dizer que nós não podemos, nós temos que ser, ele não foi contaminado, nós temos o dever de ser os contaminadores do ambiente que nós estamos. Nós não podemos permitir que o ambiente não nos contamine e ainda mais, nós temos o dever de contaminar o ambiente que nós estamos. Eu estou usando a palavra contaminar somente uma moda de falar. Porque normalmente quando a gente usa essa palavra contaminar, nos leva a coisa negativa, nos leva a algo ruim, a uma doença. O que eu estou usando é somente um termo, uma forma de dizer que nós temos o dever de mudar o ambiente onde nós estamos. Ao invés de deixar o ambiente nos contaminar, nós devemos contaminar esse ambiente. E baseado em que eu posso afirmar isso? Na palavra de Deus, em Marcos 16:15 diz: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós temos o dever de levar o Evangelho. E nós não precisamos almejar e esperar que algo grandioso aconteça, ou que a gente esteja com o microfone na mão para estar falando, pregando a palavra do Senhor. Nós temos que fazer a diferença neste ambiente onde nós estamos, seja onde for, seja no ambiente de trabalho. Ah, mas no meu ambiente de trabalho eu não consigo, porque lá somente tem pessoas que não têm interesse. Glória a Deus, é aí que a gente tem que atuar. Nós temos que ter formas para poder fazer a diferença nos ambientes onde nós estamos. E aí pode ser na sua família. Será que todos nós que estamos aqui temos a nossa família 100% evangélicas? Eu posso dizer que não. Eu posso dizer que a minha casa hoje, eu e minha família servimos ao Senhor, constituída por mim, meu esposo e minhas filhas. Mas existem outras pessoas da minha família que ainda precisam conhecer esse Deus. E através de mim, eu tenho que ter essa responsabilidade, não de convencê-los, não de convertê-los, mas de passar a palavra do Senhor. Então, como eu falei, é somente não permitir que esse ambiente venha nos contaminar e nós sejamos os contaminadores desse ambiente. E eu falei que seriam 3 coisas que eu peguei para mim, e meditando na palavra. E quando eu falo que a gente meditando na palavra é para a gente colocar em prática. Quando eu aprendo algo que vem de Deus, não é somente para eu ouvir, concordar, glorificar e guardar. É para a gente colocar em prática. E quando eu medito, é isso, primeira pessoa, eu costumo dizer que quando eu for levar a palavra do Senhor, se pelo menos uma pessoa receber aquilo que eu estou trazendo através do Senhor, eu já fico feliz. E quando eu sou a primeira a ser atingida pela palavra, então o objetivo já foi cumprido. E o segundo ponto foi que esse centurião, a gente percebe que havia algo diferente nele. Ele não era um centurião qualquer.
O que o centurião fazia? Ele tinha, por sua responsabilidade, comandar uma quantidade aproximada de 100 homens. E com isso havia outros centuriões. Cada centurião pegava uma porção de soldados para comandar. E ele se destacava dos outros centuriões. Ele não era um centurião qualquer. Ele havia algo diferente. Ele já havia uma semente que estava germinando para o nosso Jesus. E aí, o que acontece? Um centurião, ele era acostumado a ter poder, a comandar e ser obedecido. Na palavra diz, que ele diz a Jesus: o que eu falo para os meus soldados que vá, eles vão. Que venha, eles venham. E o que eu disser ao meu servo que faça, ele faz. Ele era um homem acostumado a dar ordem e ser obedecido. Assim também como ele tinha obediência também, porque ele estava sob o comando de outras pessoas. Então ele era acostumado a uma hierarquia. Só que isso também me chamou a atenção e me faz admirar tremendamente esse centurião. Por quê? Mesmo com toda essa autoridade, mesmo com toda essa honra, ele teve a humildade de clamar. Em algumas Bíblias diz, rogou, suplicou. Em algumas versões diz, clamou, rogou, suplicou. Essa palavra clamor, para mim, ela é muito forte. Porque quando o clamor era uma oração mais fervorosa. Quando a gente clama do fundo da nossa alma. A gente clama com fervor. Não é que a nossa oração contida não tenha valor, não é isso. Mas quando você clama, representa um desespero, representa uma urgência. E ninguém aqui vai clamar a algo ou alguém que não vai poder fazer nada por você. Se eu chegar para clamar, eu vou clamar quem pode me atender. E quem pode me atender? Em certas situações, eu não vou clamar a qualquer um. E foi isso que esse centurião fez. Eu creio que esse centurião já tenha feito tudo possível para salvar o seu servo. Tudo que estava ao seu alcance, aquilo que o seu dinheiro pudesse pagar, eu acredito que ele já tinha feito, já levou a médico, já fez tudo que era possível na visão humana. E quando ele percebeu que nada que ele pudesse fazer ia adiantar, ele clamou a quem podia responder e quem podia resolver. Isso demonstra para mim uma grande humildade da parte dele. E é onde entra um ponto importante, que é uma fé. Foi uma fé tamanha, tão grande, que maravilhou, deixou Jesus maravilhado. No meu texto diz que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. E olha que Jesus estava acostumado a conviver com homens de fé, com pessoas que estavam acompanhando ele e vendo todas as maravilhas que ele fazia. Ele estava acostumado a ver pessoas ficarem encantadas e fervorosas com as coisas que ele vinha fazer. E aquele homem, um estrangeiro, que não o acompanhava, demonstrou uma fé tão grande que ele disse que nem em Israel ele tinha visto fé tão grande. Aleluia. Olha isso, gente, coisa linda. Para aquele homem se destacar dos demais, se destacar daqueles que acompanhavam Jesus, vendo as maravilhas que Jesus fazia. Esse homem se destacar, eu te convido a se destacar também. Vamos nos destacar aos olhos do Senhor. Vamos apresentar para Ele uma fé tamanha, tão grande, que Ele venha se maravilhar com o nosso clamor, com a nossa fé. Esse certo professor também, ele me ensinou que quando a gente clama, realmente a gente tem que dirigir esse clamor a quem pode, com todo o nosso coração. E aí ele clamou, e o tamanho da fé dele foi tamanho, tão grande que encantou Jesus. E possivelmente esse homem fez isso porque ele não tinha mais outro recurso. Ele dirigiu um recurso, era o último recurso dele, e ele foi no lugar certo. Então, quando torna impossível, é onde a gente tem que clamar. Na palavra de Deus, em Lucas 1:37,
diz que para Deus não haverá impossível. E esse homem fez, quando parecia impossível, quando toda a palavra contrária já estava decretada, ele foi aonde poderia fazer algo grandioso. E o terceiro ponto, para finalizar a minha oportunidade, ela é o ponto que é onde eu mais me identifiquei com esse homem. É o terceiro ponto que diz, porque aquele centurião, quando ele foi a Jesus, ele não foi lá para pedir algo para ele. Ele não foi lá pedir para ser curado, ele não foi lá pedir nada para o seu benefício próprio. Ele foi a Jesus para clamar por outro. Ele foi a Jesus para clamar por um terceiro. E o que mais me encanta é que ele clamou por um servo. Ele não foi clamar por algo que na hierarquia estava de igual para ele. Ele foi clamar por um servo, por uma pessoa que se viesse a falecer, no mesmo dia ele já teria alguém para substituí-lo. E ele foi clamar por um terceiro. E é onde que eu me identifiquei, porque quantas vezes, irmãos, a gente não entra por essas portas para clamar por outro? Quantas vezes a gente não dobra o nosso joelho para clamar por outro? Às vezes, numa quarta-feira dessa fria, por mim, talvez eu não viesse. Talvez eu dissesse assim, Jesus, por mim eu aguento mais um pouco, mas por ele ou por ela não. E aí eu venho clamar por essa pessoa. E é onde eu digo que eu me identifiquei com esse centurião. Porque talvez você tenha entrado aqui hoje por outra pessoa. E aí eu começo já a fazer a análise. Se que esse centurião, esse servo, está representando aqui essa pessoa pela qual você entrou aqui hoje para clamar. Esse servo aqui está representado por essa pessoa a quem você tem dobrado seu joelho e pedido a Deus para que o Senhor venha fazer grandes coisas nessa vida, venha transformar. Então, se esse servo representa essa pessoa, eu te informo que nós somos os centuriões do texto. Você é o centurião que tem que ter uma fé grande. Você é o centurião que tem aqui que está clamando por outro, que basta uma palavra para que se cumpra. Basta uma palavra para que se cumpra aquilo que o seu coração deseja. Uma palavra. Aquele centurião, ele não veio falar com Jesus e falou, não, eu não sou digno de que entre na minha casa. Basta uma palavra e o meu servo será curado. E aí ele disse, basta uma palavra. Ele não falou assim, Senhor, libera uma palavra que eu vou lá em casa ver se o servo está curado. Se ele não estiver curado, só vai lá comigo. Não. Ele teve uma fé tremenda e ele foi na certeza da vitória dele. E aí, como eu estava falando, o meu professor diz assim, quando a gente medita na palavra, a gente tem que fazer perguntas. Pergunta ao texto e pergunta a si próprio. E aí a pergunta que eu faço para mim e para você, qual o tamanho da fé que você está depositando ao seu Senhor? Qual o tamanho da fé que você está depositando a esse Deus do impossível? Qual a qualidade do clamor que você está apresentando a esse Deus? O quanto você tem se dobrado e se rendido? Aqui foi dito que quando você levanta a sua mão, você está se rendendo. Quando você clama, você está depositando toda a sua confiança naquele a quem você clama. Então eu te convido, deposite toda a sua confiança ao nosso Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que basta uma palavra para que se cumpra aquilo que você está buscando. Seja você o centurião do seu casamento, seja você o centurião no seu local de trabalho, seja você o centurião por onde você passar. Aquele ambiente não pode ter o poder de te contaminar, e você sim, porque você vai ser o centurião da sua casa, você vai ser o centurião da sua faculdade, da sua escola, você vai ser o centurião da sua família, você vai ser aquele que vai clamar por outro, e vai bastar uma palavra
Senhor está se inclinando ao seu clamor e está determinando a sua vitória e aquilo que você tanto almeja. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.